Boa noite para o pessoal que estava esperando aí, que está assistindo a nossa live. Boa noite, Célia, Eliane, Judilene, Neuza. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o resto do pessoal entrar. Boa noite, Tereza. Boa noite, Lenita. Paloma. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso ciclo de lives de promoção de saúde. Aguardar mais um pouco, né, para o pessoal ir entrando. É a primeira vez que a gente faz nesse Facebook, tá? Quem quiser acessar as outras palestras, antes a gente estava fazendo no Facebook do Fonseca de Palmelo Alves, mas eu já criei uma conta no YouTube, onde todos os vídeos já estão disponibilizados. Inclusive, a nossa última palestra foi feita por lá, tá? Então, quem quiser acessar, eu posso colocar o link do YouTube depois, e aí todas as palestras vão ficar salvas lá, ok? Vamos dar mais um tempinho para o pessoal entrar e aí a gente começa a nossa palestra de hoje com esse tema que está aqui embaixo, atenção básica e a estratégia saúde da família. Lembrando, pessoal, que desde semana retrasada, as nossas palestras agora são quinzenais, tá? Antigamente a gente fazia toda semana, desde abril, se não me engano, e aí de semana retrasada para cá, a gente começou a fazer no esquema quinzenal, para deixar vocês mais tranquilos também, ok? Boa noite, Neuza, Ivanilda, Marisa. Sejam bem-vindos, pessoal. Ó, pessoal, esse link que eu deixei aí nos comentários é o link da playlist no YouTube, tá? Com todas as palestras. Lembrando que essa já é a palestra número 11. Queria agradecer vocês mais uma vez por sempre estarem presentes aqui na nossa live. Sem vocês aqui, nada desse projeto seria possível, né? Bom, então, para a gente não se alongar muito enquanto o pessoal vai entrando, tá? A gente vai dar início à nossa palestra de hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, a gente costuma fazer essas lives desde que essa pandemia começou. E, bom, eu fico muito feliz desse projeto ter dado certo e a gente está levando um pouco de conhecimento sobre saúde, cada semana com um tema diferente, com uma pessoa de uma área diferente, para ajudar a levar esse conhecimento para as pessoas, né? Que não adianta a gente ter o conhecimento guardado para a gente, é bom a gente espalhar isso, ainda mais nesse período tão difícil, né? E aí, na palestra de hoje,
a gente tem esse tema que está aqui embaixo, a atenção básica e a estratégia saúde da família. E aí, para dar essa palestra de hoje, eu chamei um convidado que é sanitarista, formado pela Universidade de Brasília, e residente em gestão de políticas públicas para a saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, daqui de Brasília, tá? Então eu queria que vocês dessem boas-vindas ao Ronielcio Ramos Macedo. Olá, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Obrigado, Aimee, pelo convite. Sou muito grato à LASFAC, né? Tive uns tempos lá também, ajudei o Pedro a reconstruir a LASFAC lá em 2016, eu acho. E é isso aí, fico muito feliz pelo convite. Gente, para quem não sabe, a LASFAC é a Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade, lá da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ceilândia, tá? Eu faço parte da Liga, agora eu estou um pouco mais ausente, mas desde o ano passado, se não me engano, eu faço parte da Liga, e a gente trabalha justamente com isso que a gente está fazendo nessas lives, com promoção de saúde, com levar informação para as pessoas. A gente estava com planos de retomar o projeto Saúde na Escola, que é uma estratégia muito interessante, né, da gente começar essa educação em saúde desde cedo. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa liga e eu agradeço muito, assim, pelo crescimento que a liga me trouxe, está me trazendo ainda ao longo da minha formação. Bom, Rony, eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco mais da sua formação e da sua proximidade com esse tema da live de hoje. Perfeito. Sou o Ronielcio, né? Mas podem me chamar de Rony, acho que é bem mais fácil, como eu tinha comentado com a Aimee. Sou formado em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, formei em 2018. Sou formado com bacharel, né? E tenho o título de sanitarista. E no começo desse ano foi aprovado o processo seletivo para residência de gestão de políticas públicas para a saúde da Fiocruz, né? É um programa de pós-graduação, lato sensu, e estamos no começo, né? Já tivemos esse baque nesse ano, né? Que é a situação pandêmica que a gente vive, mas está tentando levar ao trabalho, né? Então, basicamente, eu trabalho com gestão em saúde. A gente na saúde coletiva é formado para ser gestor para o sistema público de saúde, nada nos impede de trabalhar em outras áreas, mas a nossa formação é voltada para a compreensão, entendimento, discussão, análise e estratégias para o SUS, nosso sistema público de saúde. E é isso, por enquanto, né? Tive algumas outras passagens durante minha graduação, fui militante da área da saúde, ajudei a construir o VERSUS, que é o projeto de vivências e estágios na realidade do sistema público de saúde, de 2016, aqui no Distrito Federal. Representei o VERSUS DF em congressos da Rede Unida, ajudei a montar a Liga Acadêmica de Saúde da Família, primeiramente junto com o Antônio, que é um colega da terapia ocupacional, posteriormente com o Pedro, um colega da fisioterapia, e basicamente minha relação com a atenção básica, desde o começo da minha graduação, lá em 2014, foi uma nova forma de ver a saúde. Quando a gente entra na faculdade, tem uma visão pode ser muito clínica, só clínica, e a atenção básica é uma nova perspectiva, né, de mudança de paradigmas da área da saúde, né? É um novo modelo de atenção que ela deve orientar, e ela busca por orientar isso já há alguns anos, né? Então tem seus coisas boas, positivas que ela construiu nesses 20 anos, por exemplo, 25 anos, 26 de Programa Saúde da Família, hoje Estratégia de Saúde da Família, mas principalmente pelo seu histórico, né, de aproximar o serviço de saúde das comunidades, né, no território. Então, o meu TCC foi sobre esse tema, né, mais especificamente sobre o princípio da integralidade, né, que é um dos princípios norteadores do sistema de saúde, mas dentro da atenção primária, como um atributo, né, o cuidado integral das pessoas que chegam ao serviço e às unidades básicas de saúde. Então, eu costumo dizer que a atenção básica é a menina dos meus olhos como gestor, né, gestor de saúde. Tenho um grande apreço, trabalho na atenção básica. Como residente, eu atuo lá na unidade básica de saúde número 1 do Paranoá, e lá a gente vai vendo as realidades, ver como é que funciona o sistema, ver o que está no papel, o que é posto na prática, ver o que está na prática, que muitas vezes não está no papel e faz o sistema funcionar. Então, a gente vai estar discutindo um pouco dessas questões hoje, espero poder contribuir da melhor forma, né, para a compreensão e para o debate. Tenho certeza que sim.
apesar de ser um tema, né, que eu acho que a maioria das pessoas tem algum contato, porque como a gente vai ver ao longo da palestra, o nosso sistema de saúde, ele não é exclusivo de algumas camadas, ele não se restringe só à clínica, como você falou, então ele está presente em várias esferas diferentes. Então todo mundo tem contato com o nosso sistema de saúde em algum momento. É um tema extremamente importante, né, apesar disso, porque a gente não tem uma compreensão concreta do que é o nosso sistema de saúde e às vezes a gente não sabe a qual tipo de unidade recorrer quando a gente tem algum problema ou que tipo de problema eu posso tratar com as unidades básicas de saúde, né, dentro da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que vai ser uma palestra muito esclarecedora para a gente pontuar algumas coisas, né, importantes dentro desse tema. Exato, espero, né? Bom, pessoal, antes da gente começar de fato, eu queria dizer para vocês que vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários, tá? E aí, ao longo da palestra, eu vou coletando as perguntas e no final eu faço elas para o Rony, ok? A gente já tem algumas perguntas aqui ao longo da palestra, mas vocês podem deixar as dúvidas nos comentários, beleza? Bom, Rony, então, para a gente dar início, você estava falando sobre a atenção básica, né, e como ela é uma quebra de paradigma dentro do sistema que a gente tinha de saúde. Uhum. Mas então, como é que funcionava antes? Como é que a atenção básica é uma proposta nova? Exatamente. Para começar, acho que ela é importante para compreender também, antes de compreender de fato a atenção básica em si, compreender todo o movimento sanitário que vem ocorrendo no país e no mundo, na verdade, a partir do século XX, né, se escorreu todo esse período, e culminou em 88, né, aqui no Brasil, com a promulgação da Carta Magna, a Constituição de 88, com a instituição do SUS, né, como Sistema Público de Saúde, que deve ofertar o serviço a todas as pessoas em território nacional. Acho que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, mas não precisa necessariamente brasileiro para ser atendido pelo SUS. O SUS ele é universal, ou prestar o serviço para todas as pessoas que necessitarem do serviço estiverem presentes aqui, né? E antes do SUS tinha os serviços de previdência, né, que organizava, de fato, o sistema de saúde e a atenção à saúde, né, que era o INAMPS, tinha o INPS e o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social, que cuidava, né, da saúde da população, né. Então, esse sistema funcionava como, basicamente, pagar ou comprar serviços de hospitais e as pessoas que tivessem carteira assinada, que a gente chama de cidadania regulada, né, nas discussões sobre políticas sociais, as pessoas que tivessem carteira assinada teriam acesso a esses serviços pelo INAMPS. Quem não tivesse uma carteira assinada ficava a ser atendido por casas de misericórdia, então serviços como se fala, de ajuda social, não sei se o termo agora é certo, mas eram serviços não oficiais, digamos assim, né? Mas eles tinham essa importância. E a atenção básica, ela vem se constituindo no cenário da saúde pública lá na Inglaterra desde a década de 20, né, com o relatório Dawson, e vão passando muitas discussões. No Brasil, tivemos a construção dos famosos centros de saúde em São Paulo, né, também ali por volta da década de 20, década de 30, e vem se formando como um sistema, um ponto dentro do sistema de saúde que prestava uma carteira básica de serviços, né, atenções muito restrita, e isso foi se delongando no tempo, né, acabou se tornando algo muito tradicional. Então, a partir dos anos 70, começa uma quebra de paradigma, quando se começa a discutir a medicina de comunidade, né, médicos começam a sair dos grandes centros e começam a adentrar os territórios mais periféricos para tentar entender a situação de saúde nas comunidades e quebrar essa ideia de biomédica de saúde. A saúde pode ser muito mais do que a compreensão de um corpo doente. A saúde pode partir para a promoção, pode partir para uma educação em saúde, e questões que emancipem as pessoas de fato, não tornem elas apenas pacientes, né, das intervenções clínicas na área da saúde. Então, esse momento na década de 70 é crucial para definir o que a gente vai chegar na atenção básica que a gente tem hoje, né?
Então, nos anos 90, depois da promulgação do SUS e também da instituição da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde 8142, também são as duas leis orgânicas da saúde que orientam, assim, dogmamente falando, como dogma o sistema público, começam os movimentos mais incisivos no sentido da atenção básica, né, de promovê-la. Então tem o PACS, né, que é o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, se eu não me engano, começou em 92. Em 94 a gente tem o Programa Saúde da Família, que começa em algumas cidades ali em Minas Gerais, se eu não me engano, no Nordeste também. Então, com o intuito de montar equipes de saúde, basicamente formadas por médicos, enfermeiros e esses agentes comunitários de saúde, para adentrar a comunidade, os territórios, para tentar promover a saúde, nesse sentido, né, de não apenas esperar que as pessoas procurem um serviço doentes, mas que essas equipes de saúde façam parte mesmo do cotidiano daquelas famílias para se cuidarem. Então, a ideia mesmo de saúde da família é nesse sentido, um médico responsável, uma equipe de profissionais responsáveis pela saúde daquela família. Então, se passa muito mais além passa-se de uma relação apenas de oferta e serviço, e passa-se para uma relação de criação de vínculo entre as pessoas, dentro dos territórios, e esses profissionais de saúde. Então, a gente veio evoluindo, né, com o programa Saúde da Família durante os anos 90. Aqui no Distrito Federal, a gente teve experiência no governo do Cristóvão Buarque, se eu não me engano, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o programa Saúde em Casa, se não me engano, aqui no Distrito Federal, né, que tinha os mesmos preceitos, assim, do programa Saúde da Família, que tentava fazer esse vínculo, né, entre as equipes de saúde e a população nos territórios. Aí tem questões, né, de mudança de governo, foi um programa que não foi para frente, mas teve seus êxitos. E aí, nacionalmente falando, em 2006, a gente tem um fator histórico importante na história do SUS, que é o Pacto pela Saúde, né, que institui alguns eixos, entre eles o Pacto pela Vida, os de defesa do SUS. E em 2006 a gente tem a primeira Política Nacional de Atenção Básica sendo instituída. E ali em 2006 também, junto a esses duas ferramentas de organização, de diretrizes, instituída o Programa Saúde da Família deixa de ser um programa e vira uma estratégia. Qual é a mudança com isso? O programa, ele tinha suas limitações para quem quisesse aceitar ele de certo modo, né, dentro das cidades, dos municípios ou dos estados, fazer suas próprias experiências. Então, ele tinha essa limitação mesmo, pode dizer, executiva, né? Quando ele passa a ser estratégia, significa que a atenção básica de todo o país passa a ser regido pelos ideais da saúde da família, né? Saúde da família e comunidade. Então, de fato, a atenção básica procura ser organizada por esse conceito, né, de saúde da família. Então, foi uma mudança de paradigma. Antigamente, como eu já tinha falado, tinha aquela atenção básica restrita, né, com poucos serviços, e agora que a estratégia de saúde da família busca se ampliar esses serviços e tornar eles muito mais holísticos, buscar de fato as pessoas nos territórios e não tratar somente de doenças. A gente tem a estratégia de saúde da família, que é o que orienta o serviço de atenção básica no país, pelo menos politicamente falando, né, dentro das instituições. E aí a gente tem as mudanças nessas políticas de atenção básica, né? Em 2011 a gente teve a primeira mudança, se eu não me engano, em 2011 é adicionado à PENAB a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, né? Que são profissionais que são, além dos médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, equipe de saúde bucal, a gente passa a ter essa equipe de apoio e matriciamento, formada por psicólogos, fisioterapeutas, e tem uma gama de profissionais que podem estar fazendo esse trabalho de matriciamento, né? Então, o que significaria esse matriciamento? Essas equipes de NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, elas podem estar dando apoio a várias equipes de saúde, às vezes na mesma unidade, ou então em unidades diferentes, por questões e casos que podem aparecer. Então, é realmente a ideia para discutir os casos em outras perspectivas, valorizando o trabalho interprofissional, né? Valorizando o trabalho de outras categorias dentro da área da saúde e promovendo, de fato, uma compreensão integral das pessoas. Então, a gente tem essa mudança, né, na PNAB de 2011, e mais recentemente, em 2017, a gente teve uma nova mudança na política, que foi muito discutida, né? Era um novo governo, um governo com um alinhamento menos progressista, e outras questões foram abarcadas ainda na PNAB 2017,
Entre elas é a vinculação, né, da vigilância em saúde dos agentes de endemias junto ao trabalho das equipes de saúde da família e de comunidade. Isso é um fator muito importante. Isso é muito bom no primeiro momento, quando se avalia, porque o fato de as equipes de saúde da família estarem presentes no território, estarem mais próximas da comunidade, possibilita a elas um lugar de destaque para poder fazer essa vigilância em saúde de forma mais otimizada. Então, é muito bom fazer essa amarração. O problema é que essa amarração não ficou muito nebulosa em alguns sentidos. Né? O que o agente de endemias poderia fazer, o que o agente de acesso não poderia fazer, isso não ficou muito bem definido. Né? Então, foram essas grandes questões. E também houve também a mudança do nome do NASF, né? Deixou de ser Núcleo de Apoio à Saúde da Família para Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Aí tem algumas limitações de compreensão de conceitos, que eu também acho que não faz muito sentido abarcar muito aqui, mas tem essas mudanças, né? E mais recentemente, aí, o negativo que ocorreu, que foi o desfinanciamento dessas equipes de apoio à saúde da família, um passado recente, né? E também a cobrança, né, de apoiar a atenção básica nos municípios a partir de que esses municípios pudessem mostrar resultados. Então, isso é muito complicado, porque são várias realidades no território nacional, municípios com pouca contribuição, outros com muita contribuição, e quando você limita o aporte de recursos à exigência de resultados, muitos municípios vão perder isso justamente por suas questões históricas, né, questões econômicas que podem já impossibilitar eles já pelos recursos que eles já recebiam. Agora, se esse recurso, por conta dessa nova normativa, pode piorar ainda muito a situação de saúde das pessoas nesses municípios. Porque sempre foi, né, a atenção básica tem um piso, né, para investimento, que é per capita, então calcula-se a população e tem um dado valor para você repassar para esses municípios para tomar de conta da saúde dessas pessoas na atenção básica. E isso foi revogado, né, recentemente. Então, são as lutas que a gente tem diariamente na atenção básica, né? E só para a gente não se... Acho que a gente pode ir falando, trouxe esse histórico, né? E depois a gente, ao longo do debate, vai trazendo outros conceitos, né? Como integralidade, longitudinalidade do cuidado. Acho que a gente pode estar abarcando eles nesse debate, tá bom? À medida que forem aparecendo as questões. Mas, historicamente, é isso, né? De como que a gente já chegou na atenção básica que a gente tem hoje. E é um serviço, por exemplo, no Distrito Federal, que é um caso muito, muito único no país, porque a gente teve durante muito tempo os famosos centros de saúde, né? Com essa estrutura muito parecida em todos os lugares do Distrito Federal, regidos por uma atenção tradicional, né? Se chama de atenção tradicional. E em 2017, com a portaria 77, a gente tem essa mudança, né, que é o Converte APS. Então, busca-se sair desse cuidado tradicional dentro da atenção básica para buscar a estratégia de saúde da família como forma de trabalho dentro da atenção básica no Distrito Federal. E é uma mudança que teve muita descontinuidade, né, porque é difícil mudar uma cultura organizacional que já existia há muitos anos dentro da Secretaria de Saúde para uma nova perspectiva, né. E aí foram se criando as equipes de saúde, foi dado, como se fala, uma forma de apoio financeiro para os médicos que iriam se tornar médicos de saúde de família, né. Muitos eram médicos generalistas, agora tinham que ser médicos de família, então foi dado um subsídio financeiro para que eles pudessem fazer essa mudança. E aí fica um serviço que está híbrido, né? Equipes funcionam pela saúde da família, outras equipes funcionam com atenção básica tradicional, e por isso que muitas vezes o serviço não é tão coeso assim. Então, tem muitas boas experiências no Distrito Federal e tem outras experiências não tão boas, mas sempre buscando alinhar, né, o serviço a essa nova perspectiva. É a perspectiva que eu particularmente acho que é a mais coerente, né, com a realidade do povo brasileiro, né, que é buscar um serviço que busque apreender de fato as pessoas, e não somente as suas doenças e suas queixas biológicas. Certo. Antes de partir para a próxima pergunta, isso que você falou sobre o financiamento, sobre o funcionamento, né, das próprias equipes de saúde, a quantidade de equipes de saúde. Ano passado a gente passou por isso lá no Sol Nascente, inclusive a LASFAC, a liga que eu faço parte, pessoal,
A gente trabalhou num projeto de territorialização lá no Sol Nascente, justamente porque muitas vezes há uma subnotificação ou um cadastro abaixo do normal, principalmente nessas regiões que estão expandindo em grande velocidade, como o Sol Nascente. E aí lá, eu não me lembro agora qual era a UBS, mas eles estavam tendo dificuldade de manter as equipes de saúde da família, justamente porque diziam, né, que dentro dos cadastros não tinha a quantidade populacional suficiente para manter todas aquelas equipes. Mas, na verdade, a equipe da UBS estava sobrecarregada até. Não estava dando conta e estava precisando de mais equipes de saúde da família. Então, a gente vê que realmente tem alguns desafios dentro dessa política de atenção básica, porque são vários detalhes, são várias partes dentro desse processo de gestão que podem interferir diretamente no cuidado que a população vai dispor, né, na hora de ter acesso a esse serviço. Exatamente. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é que, bom, a gente já viu que tem toda uma articulação para fazer a atenção básica, a estratégia de saúde da família funcionar, mas às vezes as próprias equipes que foram feitas para acompanhar as pessoas ao longo da sua vida, muitas vezes elas não dão conta disso, né, por diversas questões. A própria população, ela consegue trabalhar junto com essas equipes de saúde para melhorar o seu próprio ambiente? É um dos preceitos, né, da atenção básica, junto com os conceitos que ela traz historicamente, né, pelas discussões e debates já mais antigos, por exemplo, de educação popular em saúde, vigilância popular em saúde e controle social. Então, o fato das equipes de atenção básica trabalharem no território é justamente isso, pela criação do vínculo, trazer a população também para não ser só como eu já tinha dito anteriormente, um ator passivo desse processo, que a população também se empodere e saiba reconhecer aquela equipe como a possibilidade de fazer um trabalho em conjunto para melhorar o nível de saúde daquele território. Então, as pessoas, em termos práticos, como isso poderia acontecer? A partir dessa inclinação das equipes para dentro das comunidades, estabelecendo os vínculos, a informação é passada, o cuidado ele é pactuado, é um cuidado que tem que levar em conta a realidade das pessoas, não adianta nada chegar com protocolos clínicos que as pessoas muitas vezes não vão, por diversas questões, conseguir seguir. Então, é muito importante que esse trabalho multiprofissional, que já é feito dentro das equipes de saúde da família, interdisciplinar, seja também um trabalho que reflita um trabalho conjunto à comunidade. Então, são várias vias de comunicação e de informação nesse processo que busca, como aponta a população, ela se autonomizar, né? Se tornar mais autônoma ante as suas questões de saúde, né? Então, um conceito que você citou da territorialização é uma metodologia que é crucial para isso. Por que a gente faz a territorialização? Não é simplesmente a gente cadastrar as pessoas no serviço, não é simplesmente a gente dividir as equipes por determinada parte do território. O processo de territorialização é um processo que busca apreender a história das pessoas, a história daquele território, o que as pessoas têm como cultura ali, o que elas procuram como lazer, quais são os fluxos dessas pessoas para trabalhar, para ir comprar comida, enfim, são as várias questões da vida, do cotidiano dessas pessoas que são cruciais, são importantes para a equipe compreender, para que a equipe possa desenvolver estratégias que estejam de acordo com essa realidade. Então, as pessoas na comunidade são cruciais para o desenvolvimento do trabalho das equipes, porque quanto mais as pessoas estiverem vinculadas, quanto mais as pessoas tiverem informações para dar para essas equipes, e quanto mais informações as equipes tiverem, melhor vai ficar, mais fácil vai ficar a forma de pactuação das intervenções de saúde, que muitas vezes não vão ser intervenções clínicas, vão ser intervenções comunitárias que podem aumentar, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas. Acho que a gente precisa de mais atividades de saúde integral, as PICs, né? Então, as pessoas junto com a comunidade conseguem se organizar, conseguem algum galpão comunitário para poder promover atividades de yoga, de reiki, de meditação. Então, isso vai aumentando a qualidade de vida das pessoas, saúde mental. As pessoas também podem querer compreender mais sobre o sistema. Então,
profissionais da saúde podem promover debates com as pessoas sobre como funcionam os fluxos, a regulação, qual serviço as pessoas devem procurar quando sentem tal sintoma, por exemplo, ou às vezes não sentem algum sintoma, mas querem saber sobre alguma informação de como se organizar, o serviço pode promover isso para elas. Então, o trabalho junto com a comunidade é um dos atributos da atenção primária. Se a gente for buscar lá na PNAB, tem a orientação comunitária como um dos seus atributos, que vai vir junto com a sua função de comunicação, isso vai favorecer a resolubilidade também do serviço da atenção primária. Então, o trabalho junto à comunidade, ele não é só uma questão de pode-se fazer, ele deve ser feito. É um preceito básico para que a atenção básica funcione de sua forma otimizada, né? E é fundamental para que o próprio cuidado seja personalizado, como você falou, né? Cada unidade básica tenha as suas próprias... Perdi a palavra, mas tenha os seus cuidados direcionados diretamente para aquela população, então para as necessidades dela, né? Exatamente, porque uma outra função também das equipes de atenção primária, de atenção básica, é a responsabilização sobre a sua população. Então, a equipe de saúde da família, pela criação do vínculo, do cuidado longitudinal, integral, trabalho interdisciplinar, ela tem uma responsabilidade sobre aquela população. E é importante que ela se faça entender como responsável, e a população entenda aquela equipe como responsável por ela. Então, fica muito mais fácil a comunicação. Não fica um trabalho burocrático, fica algo mais tranquilo de se fazer e as coisas saem naturalmente. Então, são várias experiências país afora. As mais exitosas, assim, experiências legais que eu vi foram pelo Nordeste, que lá a saúde da família já tem uma tradição já. Então, os profissionais conseguem adentrar a comunidade, conseguem se fazer ouvir e dar voz às pessoas também. É muito importante dizer isso, né? Que no trabalho na atenção primária, pelo controle social, a população tem voz e ela é um ator importante. A sua voz tem que se fazer ser ouvida. Então, mobilizar a comunidade é crucial. As pessoas têm que ter o acesso à informação de qualidade, a informação que seja prática, uma informação que leve à prática social, e assim a gente consiga integrar, de fato, o serviço da atenção básica à realidade e às necessidades de saúde da comunidade. Certo. E quais são esses serviços que as pessoas podem ter acesso? Como você já disse, todas as pessoas podem ter acesso ao SUS no geral, né? Inclusive na atenção básica. Então, imigrantes, por exemplo, podem ter acesso também. Sim. Né? Alguns serviços, a gente sabe que as unidades básicas de saúde, elas são centros de referência, vamos dizer assim, dentro daquela comunidade, né? Então, dependendo do seu endereço, você tem aquela unidade básica pronta para te atender. Mas tem alguns serviços que eles podem ser oferecidos em outras UBSs também, se você tiver necessidade, não pode? Exatamente, tem um trabalho que ele depende de como está o serviço organizado. O ideal é que não fosse assim, que os serviços fossem mais uniformes, de certo modo, conseguisse aprender, que nem diz na literatura, né, a atenção básica ela deve ser capaz de resolver 80% a 85% das questões de saúde das pessoas, e isso se ela for atuante de fato no território, não ficar só preso dentro do espaço físico da unidade, né? Mas, enfim, o que as pessoas podem ter acesso na unidade que a gente vê mais tradicionalmente, né? Serviço de vacinação, serviço de pré-natal, crescimento e desenvolvimento de crianças, planejamento familiar, atividades PICs, né, que seriam as atividades práticas integrativas em saúde. As pessoas têm acesso ao clínico geral, têm acesso a enfermeiro, demanda espontânea. Quando não é caso de urgência, ou, no caso, emergência, o primeiro contato pode ser feito na unidade básica de saúde, mas pela questão do aporte tecnológico, se a rede estiver bem organizada, a partir da unidade essa pessoa já é levada a um nível de atenção superior, um hospital de referência, para estar podendo fazer esses procedimentos. Mas quando não há uma agudização do cuidado, quando não há um processo agudo de adoecimento, as pessoas podem estar procurando a unidade de saúde, seja por uma cefaleia, seja por alguma síndrome gripal, para estar podendo fazer esse primeiro acompanhamento, esse primeiro contato. O ideal é que a APS seja o primeiro contato das pessoas. Então, estou sentindo uma dor de cabeça muito forte, vou para a UPA. Se você tiver a possibilidade de ir para uma unidade básica de referência, lá você vai estar sendo vinculado a alguma equipe,
essa equipe vai estar fazendo seu cuidado junto com outros profissionais, vai ver a necessidade se é algo que pode agudizar e virar algo mais grave, ir para outro nível de atenção, se não, todo o trabalho já é feito ali, o acompanhamento é feito ali por aquela equipe. O ideal é para ser assim, né? No serviço, a gente busca deixar isso claro, que as pessoas podem buscar EPS para esse sentido. E aí a gente trabalha com demanda programada e demanda espontânea, né? Que seria a demanda programada. Pré-natal, por exemplo, a gestante, ela sabe quando é que vai ter que estar voltando ao serviço, de tempos em tempos. A demanda espontânea seria, nesse caso, que a gente citou, né? Uma cefaleia, a pessoa está se sentindo mal, ela pode estar procurando serviço, ou que não estava programado. Se ela, por exemplo, não tiver um cadastro no SUS, ela pode estar fazendo ali naquele momento, não é necessário que ela tenha antes para ir lá ser atendida, né? Ela pode ir sem o cadastro do SUS, lá vai ser realizado, se ela não tiver um cadastro na Secretaria de Saúde também, se ela não tiver, para ali ser acompanhada, seu protocolo, o seu prognóstico não, a continuidade do cuidado dela, tem um termo lá, que é o papelzinho, né, que faz o acompanhamento dela, agora eu não vou lembrar, não, a cabeça hoje está difícil também, mas assim, vai entrar no track care, né, que toda a evolução do quadro de saúde dela vai estar sendo passado lá. As equipes vão estar fazendo esse cuidado com ela a partir desse primeiro contato. E a partir desse primeiro contato vai ser descoberto que pode ser, às vezes foi só uma cefaleia, mas essa cefaleia pode ser indicativo de alguma condição crônica de saúde. E a APS, nas condições crônicas de saúde, hipertensão, diabetes, ela é crucial para que as pessoas não venham agudizar e desenvolver condições mais críticas, como, por exemplo, o pé diabético, ou então um pico de pressão. Se o acompanhamento é feito certinho, com o médico vinculado, com psicólogo, ajudando em outras questões que possam, porventura, contribuir para que aquela pessoa possa ter um pico de pressão, a APS tem todo esse aporte para que as pessoas possam estar sendo atendidas da melhor forma na sua integralidade, né? Então, basicamente, ela pode buscar o serviço para todas as questões de saúde, mas que requeram menos aporte tecnológico para estar resolvendo o seu problema, né? Isso que o Rony falou é muito importante, pessoal, porque acho que todo mundo já viveu essa realidade, assim, de precisar ir numa emergência em algum momento e tá aquela superlotação dentro do hospital. A maioria daqueles casos podiam ser tratados dentro da UBS. A gente fala que a maior parte dos casos de doenças podem ser tratados dentro da UBS e não no hospital ou mesmo numa UPA, unidade de pronto atendimento. Então, é importante a gente saber qual é o nível de atenção que eu preciso buscar dentro do problema que eu tenho, para que a gente possa organizar melhor o sistema, para que a gente não tenha mais essa sobrecarga, né? A gente sabe que, mesmo assim, a gente ainda tem alguns problemas mesmo de falta de leito e falta de médicos, mas o que a gente puder evitar de piorar esses problemas, né, a gente pode fazer. Então, igual ele falou, se eu tenho algum problema que não está me causando risco agora, mas que eu tô sentindo, poxa, aquela dor de cabeça tá me incomodando, mas assim, eu não vou morrer por causa dela, eu posso ir numa UBS e fazer um acompanhamento e ver o que é. Porque é dentro lá da UBS que eu vou ter os profissionais que vão me acompanhar por mais tempo, que estão na minha região há mais tempo, que vão saber me instruir da melhor forma e que vão conseguir acompanhar por que será que eu tô tendo aquela dor de cabeça. Não é simplesmente ir numa emergência, tomar um analgésico e pronto, acabou. Esse é o diferencial da atenção básica, né, da saúde da família. Você não tem só aquela medicina curativa, aquela que vai agir naquele momento, mas você tem uma medicina mais preventiva. Então, você vai ser cuidado a partir do momento que você entrou em contato com aquele serviço de saúde, com aquela UBS, até, enfim, até você se mudar daquela região ou enfim, se acontecer alguma coisa. Né? Se encerrar o caso, mas o vínculo pode se continuar, né? Eu tenho a sorte, infelizmente não é assim em todos os lugares, eu tenho a sorte de trabalhar num lugar com uma equipe muito boa. São 10 equipes de saúde da família onde eu trabalho e tem uma equipe de NASF que é muito, muito proativa, uma equipe que sabe da sua responsabilidade enquanto núcleo de apoio. Então, a nossa psicóloga, eu acho ela excelente. E às vezes a gente fica assim, pô, eu tô triste. Simplesmente eu tô triste, às vezes. E ela fala assim, procura unidade básica de saúde, por que você tá triste? Ela vai ter um psicólogo que vai estar conversando com você. Às vezes essa tristeza
pode estar contribuindo para um quadro biológico, tipo uma dor no ombro ou dor em alguma outra parte do corpo, e às vezes você não sabe que tem essa ligação. Então, trabalhar essa ideia de que a saúde ela é muito mais do que simplesmente uma operação médica, ou uma operação, um procedimento de enfermeiro, é crucial que as pessoas possam compreender também para que o SUS serve, né? E está buscando serviços da forma correta. Infelizmente, isso não é repassado e vira muito do caos que a gente vê hoje na saúde pública, né? Então, não dá para responsabilizar também as pessoas, tá lotando a emergência por causa de uma dor de cabeça. Não dá para responsabilizar as pessoas. As pessoas têm um problema, elas querem resolver. O problema é que não tem informação, de fato, sendo repassada de como elas podem estar procurando serviço. Né? Uma coisa legal que a gente fez esses dias foi fazer um vídeo dos serviços que são disponibilizados na UBS, onde a gente trabalha, para a população do Paranoá, fala quais os serviços que a gente oferece lá e como as pessoas devem procurar ele, quando devem procurar, com qual profissional. Isso é uma coisa muito legal, né, que devia ser mais veiculado. Sim, realmente, realmente. A gente vê que tem muitas iniciativas legais dentro das UBSs, né? Se as equipes fossem mais constantes, às vezes isso poderia ser levado para frente de uma maneira mais constante também, né? Exato. E esses NASFs, é isso, né? Isso. Isso. Eu fui falar o plural e me embananei. Eles podem estar presentes em qualquer lugar, em qualquer UBS, ou tem que ter uma demanda específica? O ideal é que eles trabalhem, que todas as equipes de saúde da família sejam vinculadas a alguma equipe de NASF, né? Porque justamente possa ser feito esse apoio. Nem sempre, por exemplo, uma questão que a gente acabou de dar um exemplo aqui, uma dor no ombro pode vir ligada a uma questão de ansiedade, por exemplo, das pessoas. O médico muitas vezes não vai saber como lidar com aquilo. Então é importante que tenha um profissional de psicologia que possa lidar com aquela situação. Então, o ideal é que as equipes de saúde da família todas estejam vinculadas a essa equipe de núcleo de apoio à saúde da família, que é uma equipe que pode ser vinculada a uma UBS inteira, ou então a outras UBS, vai depender do tamanho das equipes. Ela é ligada a várias equipes, entendeu? Então, esse é o ideal do trabalho, né? Então, dentro do NAS, a gente vai ter, por exemplo, assistente social, casos em que a gente veja, por exemplo, violência doméstica, que culminou numa agressão que levou a pessoa a ir à unidade. A assistente social pode estar ajudando, pode dar melhores orientações, como essa pessoa pode proceder, ter fisioterapeuta para casos de mobilidade das pessoas, psicólogo, que é um profissional muito ativo, nutricionista, sanitarista também, né, profissional de educação física. Então, tem uma gama de profissionais que pode estar fazendo parte do núcleo de apoio, núcleo ampliado agora, né, saúde da família, para estar proporcionando esse trabalho interdisciplinar, né? Então, vai ter muitas discussões de caso. A atenção básica trabalha com questões muito complexas. A gente, quando fala da área da saúde, acha que uma cirurgia, neurocirurgia, é a coisa mais complexa que algum profissional de saúde pode fazer, mas a gente não sabe lidar com a realidade das pessoas, a realidade social delas. Então, se vocês soubessem a quantidade, com certeza as pessoas devem ter suas questões na vida, então devem saber nesses casos, mas chegam muitas questões complicadas de relações de abuso entre as pessoas, relações de violência, que as pessoas não confiam em contar, e profissional fica, como que a gente vai lidar com isso? Então, são questões complexas, muito complexas, que a gente resolve na atenção básica, tão complexas ou mais que uma neurocirurgia. Então, não é aquela questão da tecnologia pesada, né, que a gente tem, mas a gente usa das tecnologias leves para tentar chegar, que é o diálogo, a conversa, a escuta, para chegar nessas pessoas e nessas questões para tentar resolver os problemas de saúde que podem se manifestar. Era até a próxima pergunta que eu ia fazer, era um pouco relacionada a isso, porque quando a gente vai olhar dentro das políticas nacionais, principalmente de saúde, a gente vê que tem várias que garantem o acesso à saúde por grupos considerados minoria. Então, por exemplo, tem a política para... ai, meu Deus, esqueci o nome. Integral da mulher, por exemplo. Sim, por exemplo. Também tem para as pessoas em situação de rua, LGBTQI+, enfim. Tem várias políticas e que, dentro das suas... lá dos seus artigos, falam sobre o acesso à saúde.
E aí, essas equipes da atenção básica, de saúde da família, elas têm que estar preparadas também para receber essas pessoas, né? E acolher da maneira correta. Uhum. Não só preparadas, mas principalmente preparadas para acolher essas pessoas, porque são questões que se manifestam de fato no território. É uma questão social, muitas delas, a violência contra mulheres é uma questão social importante, a saúde da população negra, LGBTQI+, população cigana também, pessoas em situação de rua. Então, a atenção básica, junto com outros serviços, né, vem um trabalho intersetorial, junto ao SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, também a polícia, a outras instituições, para resolver essas questões que são muito complexas. Muitas vezes a gente não sabe nem como lidar, a gente fica discutindo casos durante várias reuniões para achar melhores saídas, melhores caminhos para tentar resolver as questões das pessoas, né, junto com elas. E aí vem o matriciamento, né? O matriciamento é justamente isso, você buscar as diversas opiniões, então ter um profissional de referência que a gente pode estar buscando para estar conseguindo orientações, promover a discussão desses casos. Às vezes esses profissionais de referência já passaram por casos semelhantes, eles têm uma experiência que podem estar passando para a gente. E as equipes do NASF fazem esse matriciamento, né? Com a experiência que elas têm, elas vão discutindo junto às equipes que pode ser feito. Nos casos que aparecem. Né? Então, a atenção básica, dentro dessas políticas, ela é transversal, né? Ela vai passar por elas para promover a saúde, de fato, dessas populações, né? Seja clinicamente falando, seja por orientações do proceder, né? Nos diversos casos que podem aparecer. Então, a atenção básica é fundamental para o devido funcionamento dessas políticas de proteção desses grupos. Justamente por ser o primeiro contato, né, da Exatamente. população, teoricamente. Primeiro contato também por ser capaz de promover o vínculo com essas pessoas, gerar uma relação de confiança que possa quebrar um ciclo de violência, por exemplo, encorajar as pessoas. A questão da coordenação do cuidado, então essa pessoa, diferente do motivo que ela chegou na unidade, ela pode desenvolver outras questões que podem levar ela a outros profissionais, outros níveis do sistema. Então, a atenção básica vai acompanhar essa pessoa por onde ela passar dentro do sistema de saúde, para justamente ela não se perder, deixar de fazer as coisas, ou então ela não se sentir sozinha nesse processo. Então, a atenção básica ela é crucial para que essas políticas de proteção possam, de fato, estar funcionando. Sim, realmente. Essa questão do vínculo realmente é muito importante. Assim, falando por experiência própria, talvez. Apesar do meu pai ser da Secretaria de Saúde, eu não tenho tanto contato com o serviço em si. Então, o que eu tenho mais contato, assim, é realmente emergência, por exemplo, clínica médica, essas coisas. E realmente, o vínculo não é tão forte e muitas vezes você não tem vontade de continuar com aquele tratamento ou você não confia naquela pessoa que está te atendendo, porque não tem o estabelecimento de um vínculo. Você simplesmente chegou lá com um problema e aquela pessoa precisa te passar o mais rápido possível para continuar atendendo. Dentro da UBS, eu acredito que seja um sistema totalmente diferente, porque você tem realmente a intenção de acompanhar aquela pessoa. Então, realmente é uma lógica diferente para fazer com que as pessoas continuem os seus tratamentos, continuem o acompanhamento em saúde. Exatamente. É importante destacar nesse sentido que muitos dos problemas que a gente tem de reclamação, por exemplo, de profissionais, por exemplo, sabe? Nós vamos citar nenhuma categoria, mas assim, vamos supor que muitas vezes os profissionais são meio arrogantes em determinados momentos, e que tem uma quebra, tem uma falha de alinhamento entre a formação que a gente tem na academia e o trabalho de fato que é colocado na política. Então, muitas vezes os profissionais que são formados na academia ou instituições de ensino superior não têm um alinhamento, às vezes não desconhecem o que seja o trabalho no SUS, por exemplo. Só vão conhecer o que é o SUS como estudam para um concurso, tem que saber os princípios básicos do sistema ali. Então, fica complicado quando você tem um sistema voltado para um sentido de funcionamento, mas a formação dos profissionais é totalmente outra. Como, por exemplo, a formação médica no Brasil, que é um caso seríssimo, né, de uma formação que não é voltada para o sistema público de saúde. Então, os médicos que trabalham no SUS,
com engajamento, são pessoas que, em algum momento da sua formação, encontraram no Sistema Único de Saúde uma filosofia importante de trabalho e quiseram se dedicar àquilo. Agora, outros tiveram outra formação, são mais bancários, como dizia Paulo Freire, e não se alinham muito, não alinham muito trabalho a esses princípios que seriam norteadores, né, de um sistema voltado para o acesso das pessoas e das comunidades. Então, a gente tem que entender, por mais que isso seja a diretriz de funcionamento da UBS, muitas vezes não funciona assim, mas é por conta dessas questões que aparecem. Essa e várias outras, né? A própria estrutura física, falta de insumos, recursos, aí vem questões que vão além do que a gente como profissional pode fazer, vão vir questões de financiamento, questões de ideia de governo, são várias as questões, né? Mas, falando de política e como estou orientado a atenção hoje no país, o ideal que seria isso, né? As pessoas procurarem um atendimento e criarem uma relação de vínculo com os profissionais que a atendem. Então, por exemplo, eu que estou lá na Fiocruz, nossos residentes de atenção básica são formados com essa perspectiva. Os nossos profissionais de atenção básica que estão sendo formados na Fiocruz, residentes, eles vão ter essa perspectiva de trabalho. Conversar com a pessoa, escutar a pessoa, criar um vínculo para estar acompanhando ela, a família dela, os processos que acontecem durante a vida dela, para estar compreendendo sempre as questões de saúde que podem aparecer, os agravos, as questões de adoecimento. Às vezes a pessoa não está nem doente, só quer conversar com alguém, vai na unidade, procura esse profissional e conversa com ele. Então, são características da atenção básica que a coloca num lugar de privilégio dentro do sistema para estar atendendo a população e ser engendrar, né, um processo de aumento da qualidade de vida das pessoas, que tem um potencial gigantesco, né? Só precisa de um acerto filosófico e epistemológico, né, entre ideias dos profissionais, da gestão, das pessoas, das comunidades, enfim. E a gente mesmo valorizar esses serviços. Exatamente. Principalmente. Uhum. Bom, e antes da gente finalizar, uma última pergunta. Nesse momento de pandemia, de coronavírus, muito incerto, como é que tem funcionado essas UBSs, esses serviços, as visitas domiciliares? Como é que tem acontecido isso? A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, já no começo do processo pandêmico, já disponibilizou uma série de diretrizes e protocolos, né, de como devia ser o funcionamento das UBSs. UBSs, por exemplo, tiveram UBSs, aí ficou muita questão de trabalho dos gerentes, né, por conta de recursos, por conta de quadro profissional, mas algumas UBSs tornaram alguns serviços eletivos, né, eletivos quer dizer alguns serviços que podem ser postergados ou então simplesmente cancelados por um período, até esse processo pandêmico passar. Por exemplo, estava se evitando muito que grávidas fossem à unidade, idosos que em hipertensão fazem parte de grupos de apoio, dentro do NASF, por exemplo. Então, alguns serviços foram cancelados nesse período em algumas unidades, né? Onde eu trabalho, por exemplo, a gente buscou retomar algumas atividades, outras a gente não parou. Então, a gente não parou com vacinação, por exemplo, a gente não parou com pré-natal, acompanhamento de doentes crônicos, muito pelo risco também, né, de descompensar uma condição crônica. Então, como é que acontece os fluxos dentro da unidade, falando de espaço físico mesmo? A grande maioria delas, pela disponibilidade de espaço físico, gerou duas portas de entrada da unidade, né? Uma específica para sintomáticos respiratórios, são as pessoas que chegam com sintomas que possam configurar a infecção por SARS-CoV, né, que é o coronavírus, e outra porta de entrada para os serviços de rotina da unidade, vacinação, crescimento e desenvolvimento de crianças, farmácia, enfim. Então, basicamente foram criados dois fluxos e a gente tem que trabalhar com esses fluxos. Então, teve que fazer-se um rearranjo da escala de profissionais, separar equipes para ficarem específicas no que a gente chama do covidário, né, desse apelido para a área onde as pessoas ficam com sintomas de Covid. Então, retiram alguns profissionais das equipes para estar fazendo esse atendimento específico, queria ser uma escala, e as outras equipes funcionam na rotina normal. Então, tá um trabalho que está muito desgastante, né? Gerando profissionais que estão adoecendo, querendo não, profissionais adoecem, então cria-se um absenteísmo, então fica complicado o serviço. Nós, residentes, tivemos a possibilidade, dependendo de como os gerentes viam
o trabalho, alguns tiveram a possibilidade de fazer trabalho remoto, como é meu caso. Alguns dias da semana eu faço trabalho remoto. Outros dias eu faço trabalho presente mesmo na unidade, por conta de reuniões que tem com as equipes de saúde, ou então por trabalhos que só podem ser feitos na unidade, né, como, por exemplo, a coleta de dados no sistema de informações da atenção básica. E, enfim, a rotina mudou nesse sentido, né, mais na divisão dos fluxos. E também pela questão da biossegurança. Então, toma-se muito cuidado dos profissionais que estão trabalhando com convidado não ficarem circulando pela unidade na parte do serviço de rotina. Então, a gente ficou muito mais atenciosa essa questão, né, dos profissionais com a biossegurança. Descartar bem produtos utilizados, andar sempre de máscara, higienizar bem as mãos. Os mesmos cuidados que a gente orienta a população, a gente está tendo que ter lá redobrado, até porque a gente tem contato com várias pessoas que chegam com sintomas respiratórios, né? Então, nesse período mesmo, vários profissionais do nosso serviço já tiveram a infecção por coronavírus. Então, mudou o fluxo do trabalho, mas qual o sentido da PS? Qual a importância da PS no combate à pandemia? Justamente por ser essa primeira porta de entrada, o primeiro contato, né, do serviço de saúde com as pessoas, a APS tem um trabalho fundamental de melhor informar as pessoas de como elas devem proceder na rotina, agora que a gente teve que mudar, né? A gente trabalha com orientação sobre como fazer o isolamento social, a gente trabalha com orientação de quarentena, os profissionais têm que fazer o monitoramento dos casos que são confirmados, monitoramento das famílias, a gente mapeia os casos na comunidade usando a cartografia, né? Que é um trabalho de identificar onde as pessoas estão ficando doentes no território. A gente monitora esses casos, vê a evolução deles durante os 14 dias, né, que são protocolares de infecção a partir do aparecimento dos primeiros sintomas, e fica acompanhando a evolução desses casos. E, para além da evolução dos casos, questiona-se como é o contato com as famílias, com que essa pessoa trabalha, qual a necessidade de vida dela. Então, se trabalha as questões mesmo, como a gente vai favorecer para que o isolamento da pessoa seja feito da melhor forma possível e não coloque em risco outras pessoas. Então, todo esse trabalho é feito dentro da unidade, é pensado para que o melhor acompanhamento seja feito. É um trabalho que, por conta do crescimento da curva, ele fica, às vezes, impossibilitado, porque é impossível acompanhar todo mundo que chega, até pela questão do quadro de profissionais, mas as equipes estão trabalhando arduamente para acompanhar o máximo possível das pessoas e orientá-las da melhor forma. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com a comunicação e informação de saúde, né? Educação, via agora que a nova ordem, né? O trabalho remoto, comunicação remota. Então, a gente disponibiliza, por exemplo, encartes, falando como a gente pode fazer um distanciamento social mais saudável, como a gente pode discutir questões que apareçam no distanciamento social, que é a questão da ansiedade, as pessoas ficam na neura, né, ficar muito tempo em casa, então como a gente vai trabalhar isso da melhor forma, para que elas não desenvolvam quadros mais patológicos, né. Então, a atenção básica está fazendo esse serviço, porque ela tem que fazer isso, porque os hospitais eles vão ficar mais a cargo de resolver os casos que foram para agravamento, pessoas que precisaram ser entubadas, precisam de respiradores, mecânicos e ventilação mecânica, né, na verdade. E, então, isso vai ficar com esses processos mais críticos, né? Então, a atenção básica tem um trabalho desde o começo, né, que a gente estava tentando fazer tentar de recuar o crescimento da curva pela informação e pela orientação e acompanhar os casos que apareciam dentro da unidade e orientar as pessoas da melhor forma que a infecção não continuar sendo alastrada na comunidade. Felizmente, o que ocorreu no nosso país foi uma grande falha na comunicação de risco, né, que é um conceito que a gente atropelou. Autoridades políticas, autoridades médicas, a gente não estava falando a mesma língua, então a população fica desorientada, em quem que eu vou acreditar. Então, isso muito favoreceu para o crescimento da curva e para a complicação da pandemia aqui no nosso país. A gente acabou passando por esse agravamento da pandemia aqui, né? Esses dias eu estava lendo uma reportagem não, lendo um encartezinho, né, do PROEP, né, que é
um perfil de epidemiologia, falando que a gente está vivendo o pico da epidemia no Distrito Federal nesse exato momento. E a gente não sabe quando esse pico vai acabar. Então, esperar o desenrolar dos próximos períodos, né, para ver a evolução. Se a gente está vivendo o pico, agora se espera que daqui a um tempo comece a baixar o número de casos, o número de mortes, que todo mundo espera. Mas o trabalho da atenção básica na pandemia é basicamente esse, né, de receber os casos, orientar as melhores formas de tratamento, diagnosticar e fomentar a população com informações e fazer acompanhamento delas, né, via monitoramento remoto. Basicamente, a atenção básica trabalha nesse sentido, diante da pandemia. Bom, a gente já deu aqui nosso tempo, então. A palestra foi muito esclarecedora. Assim, mesmo estando dentro de uma liga que fala sobre saúde da família, estando num curso de saúde, às vezes realmente, a nossa formação, às vezes deixa um pouco a desejar dentro de explicar mesmo o que é o SUS, explicar os seus serviços, tudo que a gente deveria saber para a nossa prática profissional mesmo, né? Dentro da UNB, eu acho que a gente ainda é muito privilegiado, porque a gente já tem uma visão diferente, não é uma visão, como você disse, de alguns profissionais que às vezes se importam mais com a questão financeira, né? E isso, não sei, esse tipo de tema, por mais que pareça simples, a gente vê dentro dessas lives que ele é muito complexo e tem muita coisa para falar sempre, né? Puxando um pouco a sardinha para minha formação, quem está na UNB tem um grande privilégio, eu não digo privilégio, né, que saúde coletiva também esse Deus todo, mas acho que as pessoas das outras profissões, estudantes das outras categorias, tendo contato com a saúde coletiva, ter a possibilidade de ver essas novas perspectivas de atenção à saúde. É muito bom ter uma formação nesse sentido e os estudantes terem esse contato, né? Então, é legal a gente ver essas novas perspectivas, novos paradigmas e discutir a saúde é algo dinâmico, porque a saúde trabalha com a sociedade é algo que nunca para, ela é dinâmica, então a saúde tem que ter essa dinamicidade também. Então, ter uma formação crítica, então, galera da enfermagem, alguns professores muito bons, e tem uma galera muito boa também dentro da enfermagem que faz esse trabalho mais crítico, galera da terapia ocupacional também, principalmente. Então, é importante ter esses espaços que a gente possa estar fazendo essas colaborações interprofissionais, né? Sim, exatamente. E é bom para o pessoal aí também que está assistindo a live, né, perceber, poxa, a gente tem muitos cursos bons dentro da UNB, quem aí estiver motivado, estiver gostando dessas palestras, e, poxa, acho que acendeu uma coisa aqui, eu gostei de saúde coletiva, olha só, a gente é o segundo palestrante aqui da saúde coletiva, então, vocês estão vendo que eu mesma só descobri a importância da saúde coletiva depois que eu entrei para a faculdade. Então, olha só que privilégio muitas pessoas estão tendo agora de ter contato com o trabalho real da saúde coletiva por via remota. Então, muito obrigada pela sua participação. Tá? Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante, estão deixando vários comentários positivos aqui. Tô vendo aqui também, legal. Você consegue ver daí? Consigo também, legal. Fico também disposto, né, à disposição para caso que queiramos fazer algo mais sistemático, né, trazer alguns conceitozinhos mais... Hoje foi mais uma questão de percepção mesmo, né, do que eu vejo com o trabalho na atenção básica, mas se a gente quiser fazer algo que traga uns conceitos mais chaves, né, assim, algo mais sistemático, a gente pode estar pensando em outra possibilidade também, para estar discutindo, por exemplo, os atributos do trabalho na atenção básica, focando mais nisso, com uma preparação mesmo maior. Mas aí fico à disposição, se acharem necessidade, estamos aí. Aí, pessoal, se vocês gostam da ideia, deixem aí nos comentários, ou então fala comigo depois que a gente já organiza para a próxima escala das palestras. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai encerrar então a nossa live de hoje. A gente estendeu um pouquinho o tempo aqui, mas ainda não foi muito, então tá tudo bem. Lembrando que semana que vem não tem live, só na próxima semana, tá? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre câncer. Então, eu sei que é um tema que muitas pessoas já tiveram contato também, e como a gente já falou de algumas doenças crônicas aqui, eu acho que vale a pena a gente falar do câncer também. Vou tentar trazer um palestrante amigo meu, que eu trabalhei com ele lá na UNB também,
E se ele topar, vai ser ótimo, gente. Enfim. Espero vocês, então, no dia... Não me lembro agora que dia é, mas sem ser semana que vem, na próxima. Ok? No próximo sábado, às 8 horas. Muito obrigada novamente a todos vocês e Obrigado, uma boa gente. noite. Valeu, boa noite, gente. Até mais.